Olá, tudo bem? Chegamos ao dia 46 da nossa jornada de leitura da Bíblia comentada em 365 dias, em ordem cronológica. Eu sou a Tati, muito obrigada pela sua companhia. Nós estamos usando a Bíblia de Estudo Joyce Meyer com comentários da autora. Hoje nós prosseguimos no livro de Levítico, dos capítulos 20 ao 23. Que Deus nos abençoe. Capítulo 20. Punições para o pecado. Disse o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas: qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que entregar um dos seus filhos a Moloque terá que ser executado. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo, pois deu seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar de executá-lo, voltarei o meu rosto contra aquele homem e contra o seu clã, e eliminarei do meio do seu povo tanto ele quanto todos os que o seguem, prostituindo-se com Moloque. Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procurar médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Por ter amaldiçoado seu pai ou sua mãe, merece a morte. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Se um homem se deitar com a mulher de seu pai, desonrou seu pai. Tanto o homem quanto a mulher terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem se deitar com a sua nora, ambos terão que ser executados. O que fizeram é depravação, merecem a morte. Se um homem se deitar com outro homem com quem se deita com uma mulher, como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante. Terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela, comete perversidade. Tanto ele quanto elas serão queimados com fogo para que não haja perversidade entre vocês. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, terá que ser executado e vocês matarão também o animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal para juntar-se com ele, vocês matarão a mulher e o animal. Ambos terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem tomar por mulher sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe e se envolver sexualmente com ela, pratica um ato vergonhoso. Serão eliminados à vista de todo o povo. Esse homem desonrou sua irmã e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se um homem se deitar com uma mulher durante a menstruação e com ela se envolver sexualmente, ambos serão eliminados do meio do seu povo, pois expuseram o sangramento dela. Não se envolva sexualmente com a irmã de sua mãe, nem com a irmã de seu pai, pois quem se envolver sexualmente com uma parenta próxima sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se um homem se deitar com a mulher do seu tio, desonrou o seu tio. Eles sofrerão as consequências do seu pecado, morrerão sem filhos. Se um homem tomar por mulher a mulher do seu irmão, comete impureza, desonrou seu irmão. Ficarão sem filhos. Obedeçam a todos os meus decretos e leis e pratiquem-nos para que a terra para onde os estou levando, para nela habitarem, não os vomite. Não sigam os costumes dos povos que vou expulsar de diante de vocês. Por terem feito todas essas coisas, causam-me repugnância. Mas a vocês prometi que herdarão a terra deles. Eu a darei a vocês como herança, terra onde há leite e mel com fartura. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separou dentre os povos. Portanto, façam separação entre animais puros e impuros, e entre aves puras e impuras. Não se contaminem com o animal, ou ave, ou com qualquer criatura que se move rente ao chão, os quais separei de vocês por serem eles impuros. Vocês serão santos para mim, porque eu, Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Os homens ou mulheres que entre vocês forem médios
ou médiums ou consultarem os espíritos terão que ser executados, serão apedrejados, pois merecem a morte. Comentários da autora. Em Deus somente. Deus diz que ele se voltaria contra qualquer pessoa que consultasse espíritos familiares e procurasse médiuns para se prostituir, seguindo-os em vez de seguir ao seu Criador. Multidões consultam as estrelas antes de tomarem decisões, até para coisas tão simples como em que época cortar o cabelo. No entanto, um estudo da palavra de Deus mostra claramente que tais coisas são abominação para Deus. Até mesmo usar e depender de amuletos da sorte é uma afronta a Ele. A nossa fé deve estar somente nele e não em Deus, e também numa porção de outras coisas. Aqueles que acreditam em Jesus Cristo não precisam depender da sorte. Podemos confiar que Deus nos abençoará. É errado buscar orientação para as nossas vidas através de qualquer meio, exceto o próprio Deus, a Sua palavra ou um amigo ou conselheiro cheio do Espírito Santo que seja aprovado por Deus. Ele fica ofendido quando procuramos essas outras fontes e, quando fazemos, não temos a vida pacífica, alegre e próspera que Ele preparou para nós. Se você já buscou a orientação de médiums, guias espirituais, horóscopos ou qualquer outra atividade oculta, eu a encorajo firmemente a se arrepender de todo o coração, a pedir a Deus que lhe perdoe, a se afastar por completo dessas coisas. Depois, eu a incentivo a manter o seu coração puro e a tomar cuidado com o que lê, vê e ouve. Assim como você não pode ouvir bem duas estações de rádio ao mesmo tempo, também não pode servir a dois senhores. Você pode ter de escolher novos amigos, caso eles a estejam enchendo com coisas que são contrárias à palavra de Deus. Você pode ter de mudar os canais de TV em casa e escolher novas estações de rádio para ouvir enquanto dirige seu carro, a fim de impedir que sua mente seja cheia de coisas que não agradam a Deus. Não envenene o seu homem interior ou a sua mulher interior, tornando-se um depósito de lixo do diabo. Preste atenção. Caso perceba que conversas negativas e ímpias estão enchendo o ar ao seu redor, mude seus hábitos com relação ao que ouve. Ao mesmo tempo, não deixe que essas conversas negativas e ímpias saiam da sua própria boca para serem ouvidas por você mesmo ou pelos outros. Jesus disse: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Se você tem um coração puro, desfrutará de clareza mental. Você perceberá nitidamente o plano de Deus para sua vida e não se sentirá sem objetivo ou confusa. Para manter seu coração puro perante o Senhor, afaste-se das coisas que a contaminam. Viva uma vida pura e limpa, que flua como água cristalina, porque Deus é a sua única fonte. Capítulo 21. Regulamentação para os sacerdotes. Disse ainda o Senhor a Moisés: Diga o seguinte aos sacerdotes, os filhos de Arão: Um sacerdote não poderá tornar-se impuro por causa de alguém do seu povo que venha a morrer, a não ser por um parente próximo, como mãe ou pai, filho ou filha, ou irmão, ou irmã virgem, dependente dele, por ainda não ter marido. Por causa dela, poderá tornar-se impuro. Não poderá tornar-se impuro e contaminar-se por causa de parentes por casamento. Os sacerdotes não raparão a cabeça, nem apararão as pontas da barba, nem farão cortes no corpo. Serão santos ao seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus. Pelo fato de apresentarem ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, ofertas de alimento do seu Deus, serão santos. Não poderão tomar por mulher uma prostituta, uma moça que tenha perdido a virgindade ou uma mulher divorciada do seu marido, porque o sacerdote é santo ao seu Deus. Considerem-no santo, porque ele oferece o alimento do seu Deus. Considerem-no santo, porque eu, o Senhor, que o santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se corromper, tornando-se prostituta, desonra seu pai, deverá morrer queimada. O sumo sacerdote, aquele entre seus irmãos, sobre cuja cabeça tiver sido derramado o óleo da unção e que tiver sido consagrado para usar as vestes sacerdotais, não andará descabelado, nem rasgará as roupas em sinal de luto.
Não entrará onde houver um cadáver. Não se tornará impuro nem mesmo por causa do seu pai ou da sua mãe, e não deixará o santuário do seu Deus, nem o profanará, porquanto foi consagrado pelo óleo da unção do seu Deus. Eu sou o Senhor. A mulher que ele tomar terá que ser virgem. Não poderá ser viúva, nem divorciada, nem moça que perdeu a virgindade, nem prostituta, mas terá que ser uma virgem do seu próprio povo. Assim ele não profanará a sua descendência entre o seu povo. Eu sou o Senhor que o santifico. Disse ainda o Senhor a Moisés: Diga a Arão: pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado. Ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito, não poderá aproximar-se para trazê-las ao seu Deus. Poderá comer o alimento santíssimo de seu Deus e também o alimento santo. Contudo, por causa do seu defeito, não se aproximará do véu nem do altar, para que não profane o meu santuário. Eu sou o Senhor que o santifico. Foi isso que Moisés falou a Arão e aos seus filhos e a todos os israelitas. Capítulo 22. Disse o Senhor a Moisés: Diga a Arão e aos seus filhos que tratem com respeito as ofertas sagradas que os israelitas me consagrarem, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Avise-lhes que se em suas futuras gerações algum dos seus descendentes estiver impuro, quando se aproximar das ofertas sagradas que os israelitas consagrarem ao Senhor, será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Nenhum descendente de Arão que tenha lepra ou fluxo no corpo poderá comer das ofertas sagradas até que esteja purificado. Também estará impuro se tocar em algo contaminado por um cadáver, ou se lhe sair o sêmen, ou se tocar em alguma criatura ou em alguém que o torne impuro, seja qual for a impureza. Aquele que neles tocar ficará impuro até a tarde. Não poderá comer das ofertas sagradas, a menos que se tenha banhado com água. Depois do pôr do sol estará puro, e então poderá comer as ofertas sagradas, pois são o seu alimento. Também não poderá comer animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens, pois se tornaria impuro por causa deles. Eu sou o Senhor. Os sacerdotes obedecerão aos meus preceitos, para que não sofram as consequências do seu pecado, nem sejam executados por tê-los profanado. Eu sou o Senhor que o santifico. Somente o sacerdote e a sua família poderão comer da oferta sagrada, não poderá comê-lo o seu hóspede nem o seu empregado. Mas se um sacerdote comprar um escravo, ou se um escravo nascer em sua casa, esse escravo poderá comer do seu alimento. Se a filha de um sacerdote se casar com alguém que não seja sacerdote, não poderá comer das ofertas sagradas. Mas se a filha de um sacerdote ficar viúva, ou se divorciar e não tiver filhos, e voltar a viver na casa do pai como na sua juventude, poderá comer do alimento do pai, mas dele não poderá comer ninguém que não seja da família do sacerdote. Se alguém sem intenção comer uma oferta sagrada, fará restituição da oferta ao sacerdote, e lhe acrescentará 1/5 do seu valor. Os sacerdotes não profanarão as ofertas sagradas que os israelitas apresentam ao Senhor, permitindo-lhes comê-las e trazendo assim sobre eles culpa que exige a reparação. Eu sou o Senhor que os santifico. Os sacrifícios inaceitáveis. Disse o Senhor a Moisés: Diga o seguinte a Arão e a seus filhos e a todos os israelitas: Se algum de vocês, seja israelita, seja estrangeiro, residente em Israel, apresentar uma oferta como holocausto ao Senhor, quer para cumprir voto, quer como oferta voluntária, apresentará um macho sem defeito do rebanho. Isto é, um boi, um carneiro ou um bode, a fim de que seja aceito em seu favor. Não tragam nenhum animal defeituoso, porque não será aceito em favor de vocês. Quando alguém trouxer um animal do gado ou do rebanho de ovelhas como oferta de comunhão para o Senhor, em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária,
Para ser aceitável, o animal terá que ser sem defeito e sem mácula. Não ofereçam ao Senhor animal cego, aleijado, mutilado, ulceroso, cheio de feridas purulentas ou com fluxo. Não coloquem nenhum desses animais sobre o altar como oferta ao Senhor, preparada no fogo. Todavia, poderão apresentar como oferta voluntária um boi, ou um carneiro ou um cabrito deformados ou atrofiados, mas no caso do cumprimento de voto, não serão aceitos. Não poderão oferecer ao Senhor um animal cujos testículos estejam machucados, esmagados, despedaçados ou cortados. Não façam isso em sua própria terra. Nem aceitem animais como esses das mãos de um estrangeiro, para oferecê-los como alimento do seu Deus. Não serão aceitos em favor de vocês, pois são deformados e apresentam defeitos. Disse ainda o Senhor a Moisés: Quando nascer um bezerro, um cordeiro ou um cabrito, ficará 7 dias com sua mãe. Do 8º dia em diante, será aceito como oferta ao Senhor, preparada no fogo. Não matem uma vaca ou uma ovelha ou uma cabra e sua cria no mesmo dia. Quando vocês oferecerem um sacrifício de gratidão ao Senhor, ofereçam-no de maneira que seja aceito em favor de vocês. Será comido naquele mesmo dia. Não deixem nada até a manhã seguinte. Eu sou o Senhor. Obedeçam aos meus mandamentos e coloquem-nos em prática. Eu sou o Senhor. Não profanem o meu santo nome. Eu serei reconhecido como santo pelos israelitas. Eu sou o Senhor. Eu os santifico. Eu os tirei do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Comentários da autora. Aplicação para a vida. Deus nunca disse uma palavra sequer para fazer com que nos sintamos mal acerca de nós mesmas. A real convicção de pecado que vem de Deus é algo positivo que nos leva a um novo nível de santidade. A condenação do diabo nos empurra para baixo sob um peso que nos esmaga, de tal forma que nem mesmo podemos ouvir a voz de Deus. Se você sente que Deus está lhe falando alguma coisa sobre o seu comportamento, como você sabe que é Deus quem fala? Você saberá, porque ele não a envergonhará, nem a colocará para baixo, mas a motivará e lhe dará poder para mudar. Eu não consegui progredir até aprender a perceber a diferença entre convicção de pecado e condenação. E acredito que o mesmo aconteça com você. Lembre-se, a convicção a torna ciente de um problema e depois a levanta e a tira daquela situação. A condenação faz com que você se sinta culpada, a empurra para baixo e a mantém dentro do problema. Prosseguindo com comentários da autora, aplicação para a vida. Insisto para que você seja uma pessoa cheia de gratidão. A Bíblia diz que devemos dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Isso significa que não devemos reclamar, murmurar, resmungar ou apontar erros, independentemente do que esteja acontecendo em nossas vidas. Choramingar demonstra que não temos fé na capacidade de Deus para tornar as coisas melhores, mas a gratidão abre a porta para as suas bênçãos. Capítulo 23. Disse o Senhor a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. O sábado. Em 6 dias realizem os seus trabalhos, mas o 7º dia é sábado, dia de descanso e de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum. Onde quer que morarem, será sábado dedicado ao Senhor. A Páscoa e os pães sem fermento. Essas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido. A Páscoa do Senhor, que começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês. No 15º dia daquele mês, começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. No primeiro dia, façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Durante 7 dias, apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo. E no 7º dia, façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Os primeiros frutos. Disse o Senhor a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Quando vocês entrarem na terra que lhes dou e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês.
Ele o moverá no dia seguinte ao sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão em holocausto ao Senhor um cordeiro de 1 ano de idade sem defeito. Apresentem também uma oferta cereal de 2 jarros, da melhor farinha amassada com óleo. Oferta ao Senhor preparada no fogo, de aroma agradável, e uma oferta derramada de 1 litro de vinho. Vocês não poderão comer pão algum, nem cereal tostado, nem cereal novo, até o dia em que trouxerem essa oferta ao Deus de vocês. Este é um decreto perpétuo para suas gerações, onde quer que morarem. A festa das semanas. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês trarão o feixe da oferta ritualmente movida, contém 7 semanas completas. Contém 50 dias, até um dia depois do 7º sábado, e então apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Onde quer que morarem, tragam de casa 2 pães feitos com 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, como oferta movida dos primeiros frutos ao Senhor. Junto com os pães, apresentem 7 cordeiros, cada um com 1 ano de idade sem defeito, um novilho e 2 carneiros. Eles serão um holocausto ao Senhor, juntamente com as suas ofertas de cereal e ofertas derramadas. É a oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Depois, sacrifiquem um bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros, cada um com 1 ano de idade, como oferta de comunhão. O sacerdote moverá os 2 cordeiros perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, juntamente com o pão dos primeiros frutos. São uma oferta sagrada ao Senhor e pertencem ao sacerdote. Naquele mesmo dia, vocês proclamarão uma reunião sagrada e não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para suas gerações, onde quer que vocês morarem. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da colheita, deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A festa das trombetas. Disse o Senhor a Moisés: Diga também aos israelitas: no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada celebrada com toques de trombeta. Não realizem trabalho algum, mas apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. O dia da expiação. Disse o Senhor a Moisés: O 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se, e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Eu destruirei do meio do seu povo todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Vocês não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para suas gerações, onde quer que vocês morarem. É um sábado de descanso para vocês, e vocês se humilharão. Desde o entardecer do 9º dia do mês até o entardecer do dia seguinte, vocês guardarão esse sábado. A festa das cabanas. Disse o Senhor a Moisés: Diga ainda aos israelitas: no 15º dia deste 7º mês, começa a festa das cabanas do Senhor, que dura 7 dias. No primeiro dia haverá reunião sagrada. Não realizem trabalho algum. Durante 7 dias apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo. E no 8º dia façam outra reunião sagrada e também apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. É reunião solene. Não realizem trabalho algum. Estas são as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão como reuniões sagradas, para trazerem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, holocaustos e ofertas de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas exigidas para cada dia. Isso fora do sábado do Senhor e fora as dádivas e os votos de vocês, e todas as ofertas voluntárias que vocês derem ao Senhor. Assim, começando no 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido o que a terra produziu, celebrem a festa do Senhor durante 7 dias. O primeiro dia e também o 8º serão dias de descanso. No primeiro dia, vocês apanharão os melhores frutos das árvores, folhagem de tamareira, galhos frondosos e salgueiros, e se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês, durante 7 dias. Celebrem essa festa do Senhor durante 7 dias todos os anos.
Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Celebrem-na no 7º mês. Morem em tendas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim anunciou Moisés aos israelitas as festas fixas do Senhor. Comentário da autora, colocando a palavra em ação. Grande parte da nossa sociedade parece ter perdido o respeito pelo nome do Senhor. Em suas conversas, você honra o nome do Senhor? Não use os nomes Deus, Senhor ou Jesus de uma forma frívola ou desrespeitosa. Lembre-se sempre que o seu nome representa tudo o que ele é e deve ser honrado não apenas em nosso coração, como também naquilo que falamos. Chegamos ao fim do nosso episódio. Eu te aguardo no próximo dia. Que Deus nos abençoe.